respectivos, os temas respectivos de suas pesquisas, né? Especialmente aquelas que têm uma integração, uma interatividade com a linha de pesquisa que nós trabalhamos aqui, que é especialmente instituições, né? E aqui esse seminário de doutorado é um seminário voltado a aspectos filosóficos da teoria institucional. Esse seminário já funciona aqui no PPGD, daqui da UFRJ, há uns 10 anos, mais ou menos, e esse modelo de, vamos dizer assim, ventilação intelectual que tem ocorrido ao longo desse tempo, ou seja, vinda de profissionais muito qualificados de todo o Brasil debater com a gente temas, tem sido muito enriquecedor, não só para nós, mas também para os convidados. Uma vez que é muito comum trazer algum trabalho recém-publicado ou ainda por publicar, como foi o caso há 3 sessões atrás do professor Fernando Leal, da FGV, Rio de Janeiro. Bom, mas é uma satisfação, é um prazer enorme, adoro conhecer gente nova, aliás, nós todos, e eu passo imediatamente a palavra, fique à vontade, nós mais ou menos organizamos um tempo de 40 minutos de exposição e mais uns 40 minutos, meia hora de debate. Então, nós totalizamos aí aproximadamente 1 hora e 20 de conversa. Está bem assim, professor? Fico com a palavra. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, professor Carlos. É uma satisfação conhecer vocês. Já conheço, evidentemente, a revista de estudos institucionais, alguns trabalhos. Estava recuperando aqui um livro sobre federalismo, organizado pelo senhor e acho que também pelo Antônio, né? Então, acho que temos muitas afinidades nas nossas linhas de pesquisa. E o que eu preparei para comentar hoje, nessa fala inicial, tem a ver com 2 momentos, na verdade. Uma parte é a sociologia da Constituição, uma disciplina que nós criamos aqui na USP desde 2018, com o professor Celso Campilongo e o professor José Eduardo Faria. Inclusive, a gente planeja, enfim, sistematizar um pouco essa experiência dos últimos anos nessa disciplina num livro, talvez para o ano que vem. E a segunda parte tem menos a ver com esse diagnóstico histórico e sociológico do constitucionalismo brasileiro e mais a ver com propostas institucionais mapeadas aí na literatura, especialmente sob inspiração do professor Mangabeira Unger, que é um egresso aí da Faculdade Nacional de Direito, né? Estive com ele aí em 2014, quando ele deu uma palestra justamente aí no Salão Nobre da faculdade. Então, eu preparei aqui para guiar um pouco essa minha fala inicial. Não sei se vocês estão conseguindo ver a projeção. Acredito que sim. Sim, né? Então, tá bom. Obrigado. O que eu vou comentar, então, tem por base 2 livros muito inspirados, de um lado, pela ideia de imaginação institucional, do professor Mangabeira Unger, e, de outro lado, pela teoria dos sistemas, isso com um foco mais na relação entre direito e política, institucionalizada pela Constituição, e um outro livro vai aparecer aqui mais lateralmente, mas que é o livro mais recente, sobre propriedade empresarial, que tem mais a ver, portanto, com a relação entre direito e economia, mas que também procura aplicar esse mesmo referencial teórico para estudar a propriedade como um acoplamento entre sistema político, aliás, entre sistema jurídico e sistema econômico. E entrando no tema da sociologia da Constituição, o que a gente tem procurado trabalhar é uma correlação entre 3 níveis de análise que nem sempre estão muito claros na nossa formação jurídica, né?
a gente trabalha, evidentemente, muito bem o nível mais elementar das regras, das normas constitucionais, e discute hermenêutica constitucional, regras e princípios, mas dificilmente o nosso ensino consegue escalar para o nível mais agregado, para perceber a conexão das normas constitucionais, no caso, formatando certas instituições, e aqui acho que é o grande foco do trabalho do grupo de vocês e da Revista de Estudos Institucionais, é perceber os arranjos, os desenhos institucionais, no nosso caso, como as normas constitucionais se agrupam formatando certos tipos de instituições. E a preocupação também da sociologia da Constituição é perceber como essas instituições se conectam, no fim das contas, à estrutura social, no caso nosso, a estrutura social brasileira. E para dar um exemplo muito elementar, mas muitas vezes a gente discute a questão da indeterminação das normas constitucionais como se fosse um problema meramente linguístico, como se fosse um defeito de uma norma ser muito indeterminada, de determinado tema ter sido regulamentado apenas por um princípio constitucional e não por uma regra bem definida. Mas o fato é que a gente consegue perceber, primeiro, como essa indeterminação do direito gera um certo desenho institucional, uma distribuição de poderes. Se o Constituinte não determinou, ele deixou isso para determinação do legislador. Ao mesmo tempo, essa determinação do sentido vai ser disputada pelo Judiciário, especialmente pelo STF. Enfim, então a indeterminação não é só uma questão linguística, é uma questão também de desenho institucional. E, finalmente, a indeterminação também se explica por fatores da estrutura social, no nosso caso, brasileira. O professor Faria tem um livro muito interessante sobre o Brasil pós-constituinte. Foi um livro escrito exatamente na época da Assembleia Constituinte e mostrava como certas normas foram criadas na época como normas programáticas, o que hoje a gente chama de princípios, refletindo a correlação de forças na Assembleia Constituinte, na época, e postergando para uma futura batalha regulamentar a definição do conteúdo dessas normas. Então, o fato de você ter uma estrutura social no Brasil marcada por uma tentativa de diferenciação entre o sistema político e o sistema econômico e o sistema jurídico, aquilo que a teoria do sistema chama da diferenciação funcional. Mas, ao mesmo tempo, ter no Brasil ainda grande presença de outras diferenciações regionais, sociais, de classe, enfim. Tudo isso, toda essa heterogeneidade vai marcar também a determinação do sentido das normas constitucionais e as instituições que foram criadas naquele momento. Então, evidentemente, todos estão muito familiarizados, mas só para a gente tentar reintroduzir de maneira muito básica esses dois pontos importantes. No Brasil, a gente tem um pouco a combinação entre a tradição do constitucionalismo liberal, né? Primeiro sob influência francesa, inglesa, depois a grande influência americana, a partir da República, e, em seguida, uma combinação dessas instituições do constitucionalismo liberal com a influência do constitucionalismo social, em vários momentos no Brasil, inclusive um constitucionalismo social autoritário, em outros momentos um constitucionalismo social democrático, né? E aí nós observamos, desde a da nossa Constituição de 200 anos atrás, a tentativa de importar esse molde do constitucionalismo liberal, trazendo os direitos civis, embora mantendo a escravidão, né? Uma estrutura social que era ainda muito pouco diferenciada no Brasil. Havia muita presença de hierarquias sociais muito marcadas, talvez mais próximo ao que era a sociedade europeia antes, no antigo regime, antes das revoluções liberais. Mas o Brasil, embora mantivesse essa estrutura social
estratificada muito rígida, trouxe a instituição dos direitos civis e trouxe também a tentativa de controlar o poder, mantendo aquela figura excepcional do poder moderador que acabava subvertendo toda a ideia de uma separação de poderes em que um poder conseguisse controlar o outro centro de poder, né? E isso continuou na República com um poder presidencial relativamente reforçado, do ponto de vista, então, do poder executivo. Desde o Império, a gente também tem aqueles conflitos clássicos entre a visão conservadora a favor da centralização, reconhecendo que a colonização brasileira havia sido um empreendimento em que, basicamente, a coroa portuguesa tinha terceirizado a iniciativa econômica e até boa parte do poder político e militar para os senhores privados, para os donos das sesmarias, ou seja, o poder político e econômico no Brasil era altamente privatizado na colônia. Então, os conservadores passam a se organizar no Império com a ideia de que é preciso um Estado muito forte e um poder muito centralizado para conseguir unificar esse país recém-independente e, enfim, gerar um poder público capaz de se impor realmente sobre os poderes privados que foram sendo nutridos durante a nossa colonização. E aí também aparece a posição liberal clássica a favor da descentralização do poder e preocupada, então, com a contenção do poder imperial, ainda mais que esse poder combinava dois poderes, né? Era poder executivo e também poder moderador. Bom, tudo isso no contexto do Estado unitário, evidentemente. E na República, quando a gente passa a adotar o federalismo, o modelo é o federalismo clássico americano, com a ideia de uma repartição muito rígida de competências, tanto materiais quanto de competências legislativas. E o Poder Judiciário ainda aparecia um pouco alinhado àquela visão liberal clássica de ser um poder pouco efetivo, de ser um mero administrador da lei para os casos concretos, ainda que a gente tenha introduzido o controle difuso de constitucionalidade, né, desde a Constituição de 1891. Bom, tudo isso é só uma rememoração muito básica para a nossa discussão posterior, que eu quero focalizar sobre as propostas de inovação nas instituições constitucionais. Mas, mais uma vez, para a gente relembrar um pouco a trajetória do constitucionalismo social, evidentemente, os direitos sociais passam a ser introduzidos no Brasil com a Constituição de 1934, mas aí a gente também passa a observar problemas na introdução desses direitos sociais, tendo em vista o que era a estrutura social brasileira na época e a configuração do poder político na época. Então, os direitos sociais passam a ser introduzidos no Brasil muito menos numa concepção de cidadania universal, como direitos e serviços públicos universais, e passam a ser introduzidos muito mais como direitos vinculados a uma posição de trabalho para aquelas profissões sindicalizadas, que eram basicamente as profissões urbanas, enfim, que se enquadravam na CLT e nas categorias indicadas pelo Ministério do Trabalho. Então, isso que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos chamou classicamente aí de uma cidadania regulada, estratificada conforme a posição funcional do trabalhador urbano brasileiro no sistema econômico. Então, a gente tem esse primeiro conflito entre corporativismo e universalismo com relação à implementação dos direitos sociais, e depois, mais recentemente, a partir da Constituição de 88, a Constituição dá uma ênfase muito universalista aos serviços públicos, como o SUS, mas também existe um movimento um pouco à margem da Constituição, que é um movimento de focalização das políticas sociais, especialmente nas populações mais
miseráveis. Então, não são políticas universais, são políticas de inclusão ou de transferência de renda focalizadas. E a gente vê, no plano da organização dos poderes, uma tentativa de combinar aquele federalismo clássico com competências materiais e legislativas bem estanques e bem definidas, com a tendência do federalismo cooperativo, que é a tendência da legislação concorrente e das competências materiais comuns, como a gente observa na maioria das políticas públicas na nossa Constituição. Vimos ao longo do século XX, né, um crescimento do poder executivo no Brasil e no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, igualmente. Mas no Brasil, esse crescimento do executivo levou, em muitos momentos, realmente a regimes ditatoriais, né? A Constituição de 1934 previa uma eleição que não foi feita, o Estado Novo fechou o Congresso de 37 a 45, depois a gente teve um protagonismo ainda do Executivo no período democrático da Constituição de 46, mas com aqueles conflitos que levaram à emenda do parlamentarismo, né? E, finalmente, o regime militar, que, enfim, deu todos os poderes ao Executivo, combinado a um Congresso que era controlado, evidentemente, pelo regime. E hoje em dia, o que a gente vê é um protagonismo do Executivo ainda na legislação, ainda na forma de medidas provisórias, mas muito combinado com aquele conceito clássico forjado justamente na época da Constituição de 88, com a ideia da necessidade do Executivo de formar coalizões, tendo por base um legislativo com uma diversificação regional muito grande de interesses. Então, um legislativo que não apenas é ideologicamente heterogêneo, mas que também tem interesses regionais muito centrífugos, vamos dizer, e essa necessidade, então, que leva o nosso presidencialismo a ser uma espécie de presidencialismo às avessas. Quer dizer, o presidente é eleito de maneira independente do Congresso, em tese tem muito poder, mas para governar ele está sempre submetido à necessidade de lotear o executivo conforme as demandas do nosso sistema partidário bastante pulverizado. Bom, e também um aspecto que se acentuou muito, especialmente na nossa Constituição de 88, evidentemente, é a judicialização que cresceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, com as cortes constitucionais, com o aumento do controle abstrato de constitucionalidade, e tudo isso, enfim, chegou ao Brasil, especialmente a partir da Constituição, né, de 88, com o crescimento dos legitimados a proporem ações de controle abstrato de constitucionalidade, qualquer partido, né, com representação no Congresso Nacional, qualquer sindicato de base nacional pode entrar no STF. Bom, tudo isso é a título introdutório para a gente observar o seguinte. A gente pode tentar esquematizar a Constituição como uma instituição que tenta fazer uma interface entre o sistema político e o sistema jurídico. E tenta organizar as instituições internas a cada um desses sistemas. Então, basicamente, o sistema político tenta traduzir toda e qualquer demanda social, ambiental, econômica, educacional, sanitária, em temas da opinião pública. O direito ajuda a organizar um procedimento, que é o procedimento eleitoral, no qual a opinião pública consegue se expressar pela mediação dos partidos políticos, dos grupos de pressão, dos movimentos sociais, e compor o legislativo e o executivo como esse centro decisório do sistema político. Da mesma forma, qualquer problema é traduzido para o sistema jurídico em termos de uma questão de direitos, deveres, responsabilidades, e o direito procedimentaliza essas demandas para que elas cheguem ao poder judiciário. Portanto, a Constituição tem essa função de filtrar
certos aspectos da opinião pública, para fazer com que a opinião pública não se reflita diretamente no poder político, ela só se reflete mediante procedimentos, como o procedimento eleitoral. A Constituição procura distinguir o que é um procedimento mais político, como o eleitoral ou a criação do direito pelo Poder Legislativo, em comparação com o que seria um procedimento mais jurídico de resolução de casos concretos ou controle abstrato de constitucionalidade pelo Poder Judiciário. Importante é observar, enfim, essa tentativa de, ao mesmo tempo que a Constituição coloca os limites, legitima a política a criar o direito, ela coloca limites para a criação política do direito, limites jurídicos, né? E o que a gente observa a gente poderia ler um pouco a história brasileira, os ciclos constitucionais brasileiros, um pouco a partir de certos desbalanceamentos na operação desses sistemas. Quer dizer, a gente tem certas tentativas de governo, por exemplo, que são tentativas em que o governante busca um vínculo mais direto com a opinião pública, tentando fugir um pouco à mediação dos partidos e do parlamento, aquilo que a gente poderia chamar de um estilo de governo ou de governança mais populista, para romper com estilos de governo mais corporativistas ou elitistas que procuram menos apoio na opinião pública e mais apoio nos grupos de interesse organizados e nas bancadas parlamentares, na classe política organizada. E a gente observa uma oscilação entre essas estratégias de governo, e muitas vezes o ciclo eleitoral também vai levando a essa alternância entre governos que procuram uma base maior de apoio popular e governos que buscam uma base de apoio maior nos grupos de interesses já estabelecidos e na classe política. Da mesma forma, a gente pode observar no sistema jurídico movimentos, tendências de época mais legalistas, que procuram ter a concretização dos direitos mais aquilo que já está previsto na legislação, programado na esfera privada, nos contratos, e tendências judiciais de procurar fugir um pouco ou expandir o sentido da Constituição para além daquilo que já está programado na legislação ou na esfera da autonomia privada, tendências que a gente poderia chamar de mais ativistas. E um pouco essa alternância de tendências legalistas e ativistas, ou de formas de governo mais populistas ou mais corporativistas, elitistas, que a gente vai observando nos ciclos políticos e jurídicos no Brasil e ao longo dos diversos momentos constituintes, né? Porque chega a um certo ponto em que a alternância já não é mais feita dentro da arquitetura constitucional estabelecida e há uma crise que leva ao rompimento dessa Constituição, né? Por exemplo, um governo que, para romper os limites colocados pelos grupos de poder econômico, de poder político já estabelecidos, busca um apoio direto na opinião pública. Esse apoio pode levar a uma ditadura, no fim das contas, rompendo a ordem jurídica anterior. Da mesma forma, no judiciário, tentativas de expansão do sentido da Constituição para além daquele sentido já colocado na legislação, que já tem uma base de apoio política, essas tentativas podem levar a grandes conflitos entre os poderes políticos e o poder judiciário, né? Também colocando em xeque aí o sentido da Constituição. Bom, evidentemente, estou tentando resumir um pouco essa parte inicial, cujo interesse seria mais histórico. A gente poderia aprofundar em cada ciclo constitucional no Brasil, o que ocorreu, e tentar reproduzir esse esquema desse ponto de vista mais histórico. Mas o que eu queria aproveitar agora nos
nos próximos minutos é para tentar introduzir o segundo tema para a nossa discussão, que é o tema menos diagnóstico e mais propositivo, que tem a ver com inovações na forma de organização dos poderes e também de provisão dos direitos fundamentais. Esse esquema, como eu já mencionei, é muito inspirado em propostas feitas na obra do professor Mangabeira Unger e também em pesquisas no constitucionalismo comparado, que procuram ver as diferentes formas, especialmente aqui no aspecto dos direitos fundamentais, as diferentes formas de organização de procedimentos, de agências, de poderes novos para garantir a fruição efetiva desses direitos. Então, eu propus aqui uma classificação em 4 tipos de direitos fundamentais. A gente tem, evidentemente, aquela classificação que acho que é de interesse muito mais histórico, na verdade, entre direitos civis, políticos e sociais. Mas a ideia básica que eu queria propor é tratar de maneira conjunta os direitos civis e sociais e observar as diferentes funções que esses direitos civis e sociais podem ter ou devem ter a partir da sua garantia constitucional, já que tanto direitos civis quanto direitos sociais implicam formas de organização estatal, gasto público, seja a polícia, seja o judiciário, seja o serviço de saúde. Tudo isso é, evidentemente, atuação, prestação positiva do Estado. Então, eu vou comentar aqui 4 tipos de direitos importantes que a gente pode observar ou poderia pensar em termos de um desenho constitucional interessante para uma sociedade atual, contemporânea. Primeira categoria de direitos interessante é essa dos direitos de desestabilização. Quer dizer, tanto os direitos civis quanto os direitos sociais podem ou poderiam cumprir uma função importante no combate a exclusões, discriminações, às quais muitas vezes o sistema jurídico é cego, é indiferente. A gente observa um pouco uma tentativa semelhante a dessa função de direitos de desestabilização na discussão sobre eficácia privada dos direitos fundamentais, a tentativa de aplicar diretamente a Constituição a problemas na esfera da autonomia privada. Agora, a experiência mais interessante que a gente tem no constitucionalismo comparado é a experiência americana, que tentou dar ao Poder Judiciário um papel de usar os direitos constitucionais como uma justificativa para promover injunções estruturais, né? Era o procedimento desenvolvido aí pela Suprema Corte Americana, intervenções pontuais, mas estruturais, em determinados sistemas, procedimentos, organizações que não estivessem funcionando. Então, o grande paradigma disso foram os casos Brown, né? Bom, o primeiro caso Brown, quando a Suprema Corte declarou que era inconstitucional a prática da segregação racial, superando um precedente da própria Suprema Corte, que admitia o princípio da igualdade combinado à ideia de segregação. Enfim, primeiro a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas, no transporte público. Mas depois, o ponto mais interessante é o caso Brown 2, quando a Suprema Corte observou que não bastava declarar a inconstitucionalidade, que era preciso promover uma ampla reordenação do sistema educacional, especialmente americano, e a própria Suprema Corte, então, tomou para si essa tarefa de intervenção administrativa para corrigir estruturalmente esse sistema educacional. E depois, as injunções estruturais foram sendo usadas em várias áreas, no sistema prisional, em sistemas eleitorais, que ainda continham algum tipo de discriminação racial, inclusive nos Estados Unidos, e houve um certo auge dessas injunções estruturais durante o período da chamada Warren Court, durante o período mais progressista da Suprema Corte Americana, mas
houve um declínio a partir dos anos 80 desse papel do Poder Judiciário nos Estados Unidos em realizar intervenções, seja em organizações, procedimentos públicos, seja na esfera privada, chegando até, enfim, a escolas privadas ou mesmo ao sistema financeiro privado. E isso deixou em muita evidência problemas de eficiência e problemas de legitimidade do judiciário em realizar esse tipo de intervenção estrutural. Problemas de eficiência, porque o próprio judiciário não tem uma burocracia tão numerosa e tão especializada quanto tem, por exemplo, o Poder Executivo, e problemas de legitimidade, evidentemente, por ser um poder que não conta com uma legitimação política direta, eleitoral, né? Daí vem a proposta de que essa tarefa, na verdade, não se encaixa em nenhum dos três poderes estabelecidos. Não é nem legislação, que não se trata de criar normas gerais e abstratas, não é exatamente o papel da administração pública, porque a administração pública trata de criar políticas públicas gerais e não de realizar intervenções pontuais nessas mesmas políticas públicas ou em organizações privadas, e também não é algo típico da tarefa judicial, que se resume ao controle normativo, né? E há execuções muito simples. Aqui o problema é que esse tipo de intervenção administrativa exige uma execução complexa. O órgão que determina essa intervenção precisa ficar acompanhando e reformulando as suas ordens para que seja corrigido aquele defeito estrutural na prisão, na escola, numa empresa, num banco, enfim. Então, é uma função parecida até com a função que tem as agências de controle antitrust, né? Que procuram, enfim, romper, limitar o poder econômico. Aqui se procura romper alguma situação de exclusão estrutural, mas localizada em alguma área específica da sociedade. Então, o que a gente consegue observar, enfim, não existe nenhuma experiência concreta ainda de uma agência reconstrutora ou de um poder reconstrutor de escopo global. O que a gente observa é que existem já agências, organizações, órgãos setoriais que cumprem uma função semelhante. Então, se a gente observar no Brasil um pouco a tentativa do Ministério Público, da Defensoria Pública, em promover ações coletivas, já tem a ver um pouco com essa função de usar os direitos fundamentais para romper situações coletivas de exclusão. Então, a Defensoria Pública, o Ministério Público estão, termos sistêmicos, na periferia do direito, eles não estão no centro judicial do direito, mas quando o Ministério Público celebra um termo de ajustamento de conduta, ele está cumprindo um pouco essa função de tentar resolver algum problema estrutural, mas pontual. Claro, a gente pode discutir depois também os limites dessas ferramentas, mas é um exemplo do que a gente observa de algo próximo a essa função de desestabilização. E um outro exemplo, no mesmo sentido, orientei uma pesquisa da Jordana Lima sobre o CNJ. O CNJ é um órgão do Poder Judiciário que tem cumprido, de uma forma ou de outra, essa função de reconstrução, de identificar falhas estruturais na prestação jurisdicional e propor medidas de reforma na própria organização judiciária. Bom, uma outra função importante, mais clássica dos direitos fundamentais, mais uma vez, tanto dos direitos civis quanto dos direitos sociais, é uma função de imunizar o indivíduo contra a insegurança vinda das oscilações políticas, dos ciclos econômicos, ou seja, garantir uma esfera de proteção mínima diante das mudanças sociais. Mas isso ganha importância no nosso contexto econômico, especialmente de uma economia digital, e aí surge a discussão sobre novos direitos sociais que seriam importantes nesse contexto. Então, primeiro,
comentei sobre a questão do corporativismo e da cidadania regulada na organização dos direitos trabalhistas no Brasil, né? E aí, em contraposição a esse histórico, surgem propostas no sentido de organizar os direitos trabalhistas, previdenciários, de maneira a que eles sejam portáveis e que sejam isonômicos ao longo das diversas profissões. Se a pessoa muda de profissão, muda de emprego, independentemente de um vínculo formal de emprego, todos os trabalhadores teriam que ter um piso garantido de seguridade social. Então, esse seria um paradigma importante para a gente pensar os direitos sociais numa economia que não é mais a economia industrial fordista do século XX, onde as pessoas tinham, ou pelo menos uma parte da população, tinha uma posição fixa de emprego por toda a sua vida útil de trabalho. Uma outra discussão interessante também é sobre a herança social, que inverte um pouco o sentido da previdência social. Evidentemente, a previdência social é uma proteção ao final da vida útil de trabalho, mas a herança social seria uma proteção, uma forma de inclusão no mercado ao início da sua vida economicamente ativa. Seria a ideia de prover todo cidadão com um patrimônio mínimo para ele começar uma atividade econômica ou para ele financiar seus estudos. E a outra discussão mais presente um pouco no Brasil sobre a renda básica, embora o que se discuta no Brasil seja sempre uma renda básica que não é tão universal assim, é mais uma política focalizada. Mas a ideia da renda básica universal seria dar esse piso realmente para todos os cidadãos, e evidentemente que na prática seria mais útil para aqueles que mais dependam dessa renda. Mas um ponto que eu também queria ressaltar aqui na questão dos direitos, nessa função de imunidade, é o quanto os direitos fundamentais dependem de uma ligação com os direitos privados, né? Como a propriedade foi sempre vista como a grande base de segurança econômica dos indivíduos, e nesse sentido, aqui a gente sairia um pouco do tema constitucional e passaria a pensar em esquemas de organização econômica que garantam também inclusão econômica e segurança econômica maior numa economia de mercado. Enfim, esse é o tema da propriedade desagregada, que eu trabalhei um pouco naquele outro livro que eu mencionei no início da nossa conversa. Aqui também a gente tem uma discussão sobre as formas de participação na democracia contemporânea. Evidentemente, a nossa Constituição prevê ainda referendos e plebiscitos que não são muito usados, às vezes têm resultados não tão positivos, mas em que medida a gente poderia pensar a ampliação desses mecanismos de democracia semidireta no Brasil? Quer dizer, existem estudos que mostram que o recall não é uma opção que traz instabilidade se você aplicar o recall no meio de um mandato para o Poder Executivo federal. Será que seria um mecanismo adequado? Ao mesmo tempo, os mecanismos de democracia participativa ou de conselhos acabam também levando à formação de grupos de interesse organizados que vão, de maneira mais próxima, influenciar essas decisões. Então, acaba não sendo uma participação realmente universal. A participação mais universal seria aquela feita por plebiscitos e referendos ou por eleições antecipadas. Mas em que medida esses mecanismos trazem mais instabilidade para o nosso sistema político? Ou, de outro lado, em que medida eles conseguem romper com esses bloqueios que existem na nossa organização parlamentar? E toda essa discussão se vincula à questão do sistema eleitoral. Vai ser um sistema de listas fechadas, em que a gente depende da organização dos partidos, ou é o sistema distrital, que tende a pulverizar um pouco as pautas programáticas? E tudo isso se vincula também ao problema das fake news. Quer dizer, dá para pensar a ampliação da participação política num contexto em que foi ampliada a disseminação massiva de desinformação
pelas plataformas digitais, é melhor ter mais oportunidades de participação política para até esclarecer essas dinâmicas de desinformação, ou, pelo contrário, essa desinformação em massa acaba prejudicando o uso desses instrumentos mais participativos ou semidiretos, como plebiscitos, referendos, ou a gente poderia pensar, claro, algo que não está na Constituição, em eleições antecipadas. E, bom, e finalmente, ainda na questão dos direitos, acho que as constituições vão ter que começar a pensar em como se coordenar a outras ordens jurídicas que não são apenas as ordens jurídicas estatais. Então, a gente tem direitos hoje, para ficar no exemplo digital, que são criados pelas plataformas digitais e que envolvem conflitos com direito à privacidade, liberdade de expressão, como as nossas constituições estão ou não preparadas para não se considerem mais como um monopólio do tratamento dos direitos fundamentais, mas para se coordenarem com essas outras ordens jurídicas privadas, transnacionais, que também acabam interferindo e regulando direitos fundamentais como liberdade de expressão e intimidade, para ficar nesse exemplo das plataformas digitais. Bom, eu teria mais alguns comentários para fazer um pouco sobre a organização dos poderes. Vou ser bem breve aqui para que sobre o tempo para a nossa discussão. Só para pontuar, então, algumas questões que a gente pode aprofundar em seguida. Primeiro, um pouco a discussão sobre legislação. Se a gente pensar numa Constituição mais experimentalista, mais voltada para sua alteração sem que seja necessário um rompimento constitucional, né? Faz sentido, numa visão mais experimentalista, adotar cláusulas pétreas? Em que medida colocar temas na Constituição e colocar sob a garantia de cláusulas pétreas não significa apenas transferir esses temas para o arbítrio do Poder Judiciário? Em que medida, ainda no nosso contexto, faz sentido transferir esses temas para o Judiciário? Ou seja, e retirar da agenda política? Claro, aqui a gente tem um debate sobre a concepção de democracia e de Estado de Direito, o que deve ser colocado na Constituição, o que tem que estar sob a guarda do Poder Judiciário e o que pode ficar sob possibilidade de alteração pela política rotineira, legislativa. Já comentei um pouco sobre a questão da proposta de eleições antecipadas, que se coloca nesse contexto brasileiro, em que sempre se discute a questão do semipresidencialismo. Mas o semipresidencialismo significaria esvaziar o poder, a chefia de governo do presidente eleito e colocá-la mais sobre o poder de um primeiro-ministro escolhido pelo parlamento, né? Em que medida faz sentido isso num Congresso que tem as características do Congresso brasileiro? Ou em que medidas, na falta dessa coordenação entre Congresso e Legislativo por meio de um semipresidencialismo, o que existe é o presidencialismo de coalizão, de um lado, a arbitragem judicial dos conflitos, né, pelo STF especialmente, e sempre o risco de uma intervenção de um poder que se vê historicamente no Brasil como árbitro dos conflitos entre os poderes, como as Forças Armadas, que se veem sempre como predestinadas a arbitrar um conflito que se escale entre os poderes políticos no Brasil. E aí o ponto será que eleições antecipadas, bilaterais, ou referendos, ou plebiscitos, ajudariam ou não a superar esses impasses decisórios entre executivo, legislativo, ou mesmo judiciário, ampliando a participação popular? Bom, a gente também tem a discussão sobre a organização administrativa no Brasil, como garantir um Estado mais profissionalizado, mas, ao mesmo tempo, com capacidade de monitoramento e correção das suas próprias políticas. Isso se vincula à discussão sobre o federalismo,
como organizar, especialmente as competências comuns, na forma de padrões nacionais de qualidade, mas margens para que os diferentes estados criem também, experimentem suas políticas nas diversas áreas de políticas públicas. E acho que, para fechar, a gente pode, evidentemente, aprofundar cada um desses pontos, mas, para fechar, eu queria dizer que acho que as nossas discussões institucionais, e vejo uma afinidade com o grupo, com a revista de estudos institucionais, nos levam um pouco a posicionar o papel do Poder Judiciário, que é muito o centro da formação jurídica, mas o importante é posicionar o papel do Poder Judiciário como uma das arenas decisórias em que se concretiza a Constituição, em que é interpretada, em que é debatida a Constituição, em concorrência com outras arenas decisórias, né? E daí a gente pode pensar as variedades de modelos de controle de constitucionalidade, mais peremptórios, mais deferentes, controle fraco, controle de constitucionalidade forte, e, e, e essa tentativa de ou mapear pelo direito comparado, observar, imaginar outras formas de organização dos direitos fundamentais e dos poderes políticos, nos levam a, pelo menos, cultivar um certo senso de análise com relação às reformas constitucionais que são propostas, avaliar os riscos, as oportunidades dessas propostas e também avaliar as instituições vigentes à luz das alternativas institucionais que a gente poderia ter, se elas são desejáveis ou não, né? Enfim, corri um pouco aqui na parte final, mas eu queria deixar justamente mais tempo para ouvir vocês, para a gente conversar. Era isso. Professor Amato, muito obrigado. Excelente explanação aí sobre os temas mais sociais da vida constitucional brasileira. Empolgante relação, sobretudo, no tema dos direitos fundamentais, inclusive com vamos dizer assim, a tutela sagrada da teoria do Mangabeira Unger. Bem, eu abro, então, ao debate aqui. Por favor, aqueles que estão em vídeo, levantem a mão. Aqueles que estão presencialmente, por favor, se manifestem. Eu gostaria de fazer o registro, professor Amato, da presença do professor Daniel Capec, aqui, professor da casa, o professor Wagner também se juntou a nós, e o professor Pedro Fernandes também. Estão todos aí. Acho que são esses, né? Ok. Então, aberta a discussão. Eu posso fazer um... Professor Capec. Bom dia, professor Lucas, para quem conheceu. Muito interessante seu artigo, sua exposição. Talvez eu tivesse muitas coisas para falar, porque o senhor aborda bastante temas, né, e todos eles suscitam interesse, enfim, mas eu vou me centrar em duas questões que eu fiquei, uma mais relacionada ao artigo e outra mais relacionada à sua exposição. Com relação ao artigo, um questionamento que eu sempre tenho em relação a essa proposta de reforma do sistema político do professor Mangabeira Unger, da ideia de convocar unilateralmente eleições bilaterais, é o quanto não seria um incentivo à permanente instabilidade, né? Porque uma das virtudes de você ter um processo eleitoral com data marcada é que você sabe quando é que você vai concorrer às eleições e a oposição eventualmente vai poder assumir o poder. Se você abre a possibilidade de convocar eleições a qualquer momento, isso foi algo que sempre me incomodou nessa ideia do professor Mangabeira Unger. A possibilidade é que a oposição trabalhe o tempo todo para gerar instabilidade e levar a um novo processo eleitoral. Com pouco custo para ela, né? Porque, enfim, ela pode, de alguma maneira, capturar o Centrão, fazer uma negociação com o Centrão, e aí qualquer crise do sistema político com a sociedade levaria a novas eleições, então haveria um incentivo para produzir crises do sistema político com a sociedade. E uma outra pergunta aí tem a ver com a sua exposição. Quando você coloca aquele gráfico meio lumaniano dos sistemas, enfim, sistema econômico, sistema
o sistema jurídico, o sistema político, você faz uma distinção entre governos que são mais corporativistas e elitistas, salvo engano, que são mais voltados a partidos políticos e grupos de pressão, e governos que são mais populistas, que são mais voltados à opinião pública. E aí eu fiquei, primeiro, com uma dúvida conceitual, o que você entende por populismo? E segundo, se isso não seria contraditório com a própria afirmação que você faz, partindo lá do Sérgio Abrantes e de outros autores que estudam isso, que o sistema brasileiro é um sistema de presidencialismo de coalizão. Então, qualquer presidente, em alguma medida, vai ter que atender, por um lado, a uma dimensão da opinião pública, porque ele é o político com o maior número de votos no país, mas, por outro, no governo, ele vai ter que atender aos partidos políticos e aos grupos de pressão. Todos os presidentes que conseguiram terminar seu mandato tiveram que fazer isso. O Lula, o FHC, o Bolsonaro. E os que não conseguiram fazer isso caíram, que eu acho que é o caso do Collor e da Dilma. Então, não ficou claro para mim essa oposição tão forte entre esses governos que atenderiam mais à opinião pública e os que atenderiam mais aos partidos políticos e aos grupos de pressão. Me parece que, em alguma medida, qualquer governo, para ser bem-sucedido e para terminar o seu mandato, ele vai ter que atender as duas coisas pelo próprio presidencialismo de coalizão, que você reconhece como um elemento constitutivo do desenho institucional brasileiro. Serão esses os meus dois questionamentos, assim, minhas duas dúvidas, e eu te parabenizo pelo artigo, pela exposição. Muito bom, parabéns. Professor Lucas, o senhor prefere responder ou nós fazemos um bloco de perguntas? 3 perguntas. Acho que pode fazer em blocos, eu estou anotando aqui. Tá. Eu vou passar para o Wagner, mas antes eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria reforçar a pergunta do professor Daniel sobre o que o senhor entende por populismo. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é quando o senhor tratou do direito de desestabilização, mencionou a Defensoria Pública, o Ministério Público, eu fiquei curiosa porque o senhor falou que poderíamos discutir as limitações, é justamente esse ponto que eu gostaria de ouvir um pouco mais. Porque não é muito antiga controvérsia entre o próprio exercício das instituições, né? Se nós lembrarmos que o Ministério Público, por exemplo, ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a atribuição da Defensoria Pública para poder propor ações civis públicas, né? Então, a gente tem esse confronto que ainda se manifesta em alguma medida, e também um desequilíbrio acentuado ainda das duas instituições, né? Então, tendo isso em vista, e já pegando uma carona com a sua menção do CNJ, e aí eu penso no CNMP, porque há pesquisas de professores na ciência política, por exemplo, o professor Fábio Kerst, que justamente destacam essa falta eles defendem uma certa falta de accountability do MP, principalmente se pensarmos em controle pelo CNMP. Então, considerando essas deficiências, digamos assim, institucionais, eu queria que o senhor pudesse voltar um pouquinho a esse comentário desses direitos de estabilização em relação a essas instituições. E o Wagner tem uma terceira pergunta. Professora, só me diga seu nome, porque é Daniela. Fernanda. Fernanda, obrigado. Obrigada. Ok, bom dia a todas e todos. Me ouvem bem? Bacana. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a exposição e também a disponibilização do artigo e a indicação dos livros do professor Lucas Amato, em especial o artigo publicado pela Revista Ciência do Estado da UFMG, uma publicação de peso. Os livros já estão alocados ali na minha extensa lista de leitura para quando a água abaixar um pouquinho, mas suscitam discussões interessantes. Dentro do que já foi colocado, eu queria meio que fazer uma provocação, talvez a partir de pontos que já foram levantados pelas duas questões anteriores, e eu me refiro especialmente à questão que foi exemplificada por meio do slide de número 9, do qual faz uma demonstração do esquema baseado na teoria do sistema e tal,
Talvez, aí já surge minha provocação, talvez seria mais propício a gente pensar não como não opinião pública como essa entidade etérea, esse sujeito difuso, mas talvez em sujeitos específicos da opinião pública que interferem diretamente, e aí a gente poderia pensar a partir da teoria que foi colocada, né, a gente poderia pensar em duas possibilidades dentro desses sujeitos, tanto em uma possibilidade de uma corrupção sistêmica, ou então na possibilidade de desenvolvimento e aprimoramento de acoplamentos estruturais entre dois sistemas distintos. Mas aí talvez pensando localizadamente a partir de sujeitos, e não necessariamente de sujeitos da opinião pública, e não necessariamente a opinião pública enquanto esse sujeito difuso, esse sujeito etéreo, e por assim dizer. Mas isso é só uma provocação, professor, não se atenha a esse detalhe que são minudências. Eu queria me ater um pouco mais, aí vai a questão, talvez, da pergunta, o que consta na introdução do artigo, salvo engano, deixa eu só verificar aqui para não falar bobagem, isso na página 3, onde o senhor afirma a necessidade de descentralizar tanto a tomada de decisão coletiva quanto de livre iniciativa econômica. Tá, isso de fato, isso é uma necessidade, isso é desejado, isso... Só que a gente resvala, como a gente pode ver tanto da leitura do artigo, quanto da belíssima explanação que a gente teve, a gente encontra alguns obstáculos que tanto a historiografia brasileira permite identificar, por exemplo, se a gente pensar que a gente partiu de um Estado unitário, que não está na fala, não está no artigo, mas se a gente permitir um pouco mais o regresso do ponto de vista temporal, a gente partiu de um Estado unitário, que foi basicamente centralizado na centralização, né? Desculpa a redundância. E hoje, se a gente pensar hoje à luz da Constituição de 88, a gente ainda, em certo sentido, mantém essa lógica, essa operação, essa matriz de funcionamento que é pautada na centralização. Tanto do ponto de vista estatal, como foi demonstrado ao longo da apresentação, e se a gente pensar em um sentido mais amplo do ponto de vista social. Se a gente pensar hoje essas grandes big techs, por exemplo, que detêm um poder econômico e político, que aí a gente já pode fazer face ao que foi colocado nas questões anteriores, que dizem respeito à própria questão de divulgação massiva de notícias falsas, com conteúdo político e conteúdo econômico, e a necessidade de uma regulamentação. E daí a proposta imaginativa seria interessante. Só que essa resposta, talvez não sei se seria esse o caminho da resposta, de uma necessidade de uma atividade regulatória, talvez tanto para a agência reguladora ou para o próprio legislativo, mas aí a gente já encontra dificuldades na própria questão que foi aventada na própria apresentação, com relação à questão das dificuldades da legislação e a necessidade mesmo de proposição de algo experimental. Acho que a gente fica meio que num beco sem saída. Não sei se seria essa mesma a visão do professor Lucas Amâncio. Mas, de resto, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a generosidade da partilha do material e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado. Bom, acho que vou comentar essas 3 primeiras provocações, dizendo um pouco que eu me sinto assim numa banca, uma nova banca posterior a esses trabalhos, mas feliz porque eu acho que é justamente esse tipo de discussão que eu queria provocar a partir de um artigo e de uma fala tão abrangentes, né? Eu poderia ter selecionado apenas um dos tópicos, mas achei mais interessante, tanto no artigo, por uma limitação da extensão, quanto aqui na fala, trazer um panorama para que a gente pudesse centrar nas questões mais problemáticas. E, recentemente, estive aí na Federal Fluminense e fui provocado no sentido de que, em que medida essas discussões não são simplesmente propostas que qualquer deputado poderia ir lá lançar no plenário da Câmara. Quer dizer,
o que difere isso que eu falei e isso que a gente está discutindo, essas propostas de reforma institucional, de uma discussão política sobre elas? Então, eu queria começar com essa colocação mais geral. O que difere é justamente em que medida a gente possa fazer a discussão sobre a consistência dos modelos teóricos, achar exemplos empíricos que nos ajudem a sustentar essa ou aquela crítica ou defesa da reforma institucional. Então, acho que essa é uma agenda da pesquisa jurídica, é isso que é proposto, no fundo, sob aquele método, aquela ideia da imaginação institucional sugerida pelo professor Mangabeira Unger. Quer dizer, é uma tarefa da pesquisa jurídica, e aí cabe a gente aprofundar num nível que nem é um nível que está tão aprofundado no artigo, nem na minha fala. É pegar, recortar um desses temas e aí sim achar os problemas, que é o que vocês fizeram aqui nas intervenções de vocês. Então, primeiro respondendo aqui as duas colocações do professor Capec, a primeira sobre a questão da proposta, né, de eleições antecipadas, que seriam eleições sempre bilaterais, porque bilaterais, mas convocadas unilateralmente, no sentido de que os dois poderes políticos não teriam que se entrar em acordo para convocar novas eleições, mas sempre que um poder convocasse, ele também teria que correr o risco de novas eleições. Acho que essa proposta, primeiro, é feita num contexto em que essa ideia de que as eleições seriam sempre bilaterais já seria um freio de contenção do abuso, que seria muito facilitado se você permitisse a um presidente da República dissolver o Congresso, como era permitido ao imperador, no poder moderador, dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições, né? Isso, evidentemente, daria mais margem ao autoritarismo do que a uma autorregeneração democrática, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, essa proposta vem um pouco no sentido de um escalonamento. Quer dizer, ou existe um impasse entre executivo e legislativo. A gente poderia escalonar. Existindo esse impasse, eles poderiam entrar em acordo em convocar um plebiscito ou um referendo, quer dizer, em convocar uma arbitragem pela opinião pública, popular, desse conflito, em vez de levar essa arbitragem ao judiciário, né? Como é feito na prática, muitas vezes. E só se não conseguissem acordar nos termos de um plebiscito ou referendo, aí sim um dos poderes poderia lançar mão desse mecanismo de convocar unilateralmente eleições, mas com esse desincentivo ao abuso do mecanismo, que o poder também teria que sofrer, correr o risco, né, de não ser reeleito. E nisso, portanto, é um mecanismo que se diferenciaria do puro e simples recall, que poderia ser convocado por um poder para reeleger o outro poder. Isso de um lado. De outro lado, a ideia na falta desse mecanismo, que visaria justamente a tentar forçar a negociação, mais uma vez, entre executivo e legislativo, para que eles superem o impasse e evitem tanto o plebiscito quanto evitem as novas eleições. A ideia é de interesse dos poderes que estão eleitos garantirem lá o seu poder decisório sem terem que convocar o plebiscito e sem terem que convocar novas eleições. Então, talvez o que a gente pudesse... Um risco do mecanismo seria o abuso e o outro risco seria ele simplesmente ser inútil, que ele simplesmente vai reforçar os poderes estabelecidos a quererem negociar entre si e evitarem o risco de novas eleições. Bom, então tem esses dois lados da questão. E o outro lado se a gente pensar no impeachment, como ele, na nossa experiência recente, ele é usado um pouco nessa linha de quase que o legislativo podendo trocar o executivo de maneira unilateral, se esse executivo não lhe agrada em algum sentido. A gente sabe que a tipificação do impeachment dos crimes de responsabilidade é muito ampla,
que o presidente pode praticar o crime e se manter no poder, ou pode não praticar um daqueles crimes, entre aspas, e sair. Então, é mais ou menos indiferente a tipificação dos crimes de responsabilidade. Mas é uma prerrogativa unilateral do Congresso, basicamente, em retirar o presidente. Então, eu colocaria um pouco nesse contexto a proposta, combinada a ideia de plebiscitos como um requisito prévio a esse de serem convocadas novas eleições. Se não se conseguir acordar os termos de um plebiscito, abre-se margem para um dos poderes convocar novas eleições, sendo eleições bilaterais, há esse desincentivo ao uso do mecanismo, e, de outro lado, a gente pensar que o impeachment cumpre um pouco, um equivalente funcional dessa ideia de o Congresso retirar o poder do Executivo se não entra em acordo com esse presidente da República. Sobre a questão lá do populismo e do elitismo, que também foi um ponto tocado pela professora Fernanda. Bom, evidentemente são temas que têm assim, uma literatura infindável, em que ninguém vai entrar de acordo numa definição, mas o que eu tenho... E nem o Luhmann é um esquema que tem inspiração na teoria dos sistemas, mas não é algo que o próprio Luhmann tenha desenvolvido, é algo que eu sugeri no seguinte sentido. O grande problema aqui é o seguinte: da maneira como está organizado o nosso sistema político ou o nosso sistema jurídico, é um problema se um governo tenta se desvencilhar de maneira quase absoluta do apoio político dos grupos de pressão, dos grupos de interesse, dos partidos políticos e das bancadas legislativas, e se basear apenas na opinião pública. Evidentemente, essa é uma das tentativas de eliminar esses bloqueios para reformas, independentemente do tipo de ideologia dessas reformas. Quer dizer, Bolsonaro tentou, num certo momento, apoio na opinião pública para fugir do Centrão, e o João Goulart também tentou um apoio na mobilização popular, na opinião pública, para fugir dos entraves com o Congresso e com os grupos de poder na época. Então, é um problema. Isso vai gerar uma certa inflação do poder político, quer dizer, ele vai prometer mais do que ele pode cumprir, no sentido de que ele vai garantir, eventualmente, um apoio na opinião pública, mas não vai conseguir passar essas reformas no Congresso. E, de outro lado, se um governo tenta se isolar da opinião pública e só negociar junto aos grupos de pressão, grupos de interesse, evidentemente isso gera um problema de legitimidade nesse poder político. E aí faço a referência a uma declaração do próprio Michel Temer, para ficar aqui na questão do impeachment. Ele dizia: como eu não fui eleito, eu já não tinha legitimidade nenhuma. Quer dizer, eu fui eleito como vice-presidente, mas eu não tinha nenhum apoio na opinião pública. Eu negociei apenas com os grupos do Congresso, com os grupos de interesse. Isso também é um problema para a democracia. Então, evidentemente, como o professor Daniel já tinha colocado, a maneira como um governo consegue funcionar é equilibrando esses dois pratos, quer dizer, equilibrando algum apoio, alguma legitimidade na opinião pública e alguma capacidade de negociação com o Congresso e com os poderes organizados. Quando o governo rompe um desses lados, rompe diretamente um apoio na opinião pública, perde legitimidade, e quando ele promete à opinião pública coisas que ele não vai poder executar sem o apoio dos grupos de interesse, dos partidos, das bancadas, ele também rompe a sua capacidade de se manter no poder, né? E sofre um impeachment, ou sofre um golpe de Estado, como a gente não falta exemplos na nossa história brasileira. E da mesma forma, o judiciário, a gente observa, de maneira menos explícita, mas certos movimentos e certos ciclos mais ativistas, em que o judiciário procura expandir direitos para além da legislação, fazendo interpretação conforme a Constituição, ou decisões manipulativas, e, em outros momentos, o judiciário já recua e fala: não, nós vamos nos ater às decisões que vamos ser mais deferentes àquilo que foi decidido pelo parlamento. A gente vê em declarações recentes do próprio
presidente do STF, que ele vai retirar de pauta agora, num determinado momento, o tema do aborto, que vinha sendo discutido, da ampliação das hipóteses de aborto legal, porque ele vê que é o momento de ser mais deferente ao legislativo, que, por sua vez, vem ameaçando certas reformas no formato do STF. Enfim, o que esse esquema procurava indicar é o seguinte: se existe, na verdade, essa é a função dessas linhas aqui que estão tracejando o esquema. Se existe um rompimento para um dos lados, ou a atenção excessiva aos poderes organizados, ou atenção exclusiva à opinião pública, tende a haver um rompimento do sistema político naquele momento, e aí é o momento da quebra constitucional, que a gente pode identificar em vários episódios aí na nossa história. Então, é verdade que todos os governos têm que equilibrar entre opinião pública e apoio na classe política, assim como o judiciário acaba tendo que equilibrar posições mais ativistas com recuos mais legalistas ou formalistas, vamos dizer. E é nesse sentido que eu diria que, se precisasse conceituar o populismo tem a ver com uma tentativa de inflacionar o poder político, de prometer um uso desse poder maior do que são as possibilidades realmente de contar com apoio para a concretização daquelas medidas. E não é algo ruim por si só, o populismo. Quer dizer, se você consegue equilibrar o populismo, uma referência à opinião pública, para romper certos interesses entrincheirados no Congresso, ótimo. Só que um governo que unilateralmente ou só negocia com o Congresso ou só está preocupado com a opinião pública não vai conseguir, provavelmente, se manter no poder. Era esse um pouco a mensagem aqui por trás desse esquema que eu sugeri. Ainda a questão da professora Fernanda sobre os direitos de desestabilização, né? E os riscos. Então, a proposta, essa análise vem do estudo da experiência americana, em que o judiciário tomou para si esse papel de fazer essas intervenções estruturais. E aí houve aquelas críticas da legitimidade, da falta de capacidade burocrática, e daí surgiu a proposta que Mangabeira fez então seria necessário uma agência de governo específica para isso. Mas, na prática, o que a gente observa é que ninguém criou uma agência específica. O próprio Mangabeira, quando foi ministro, sugeriu que dentro do Ministério da Educação, por exemplo, houvesse um órgão especializado em realizar intervenções pontuais nas escolas que estão abaixo de uma nota mínima a partir do Exame Nacional. Quer dizer, já seria uma agência muito mais setorial, não seria uma agência reconstrutora global. E na nossa experiência mais concreta, o Ministério Público e a Defensoria Pública, muitas vezes com competências concorrentes, têm feito um papel não só de levar esses problemas estruturais para o judiciário, mas de muitas vezes prevenir a chegada desses problemas ao judiciário, tentando esboçar alguma espécie de solução administrativa, negociada, como é o caso dos termos de ajustamento de conduta. E aí remeto a um trabalho premiado já do professor Edivaldo Moita, da Federal Fluminense, onde ele mostra, enfim, a ambiguidade do uso desses instrumentos mais administrativos, negociais, por parte do Ministério Público. Quer dizer, de um lado, isso previne que os casos cheguem ao judiciário, mas, de outro lado, essa dinâmica negocial acaba, vamos dizer, desmoralizando o próprio poder político, porque se a Defensoria se propõe sempre a negociar padrões e vai baixando esses padrões aliás, o Ministério Público, até que o sujeito entre em conformidade com as normas legais ou constitucionais daquele setor, essa dinâmica vai enfraquecendo um pouco a ideia de que o Estado tem um poder sancionador mais efetivo. E, evidentemente, existem as questões também do desenho institucional desses órgãos, quer dizer, também procuram sempre puxar competências, avocar competências para si, para aumentar o seu poder, mas nem sempre tem a especialização necessária e seriam os melhores órgãos para promover esse tipo de iniciativa. O fato é que a gente tem visto que
Ministério Público e Defensoria Pública, especialmente o Ministério Público do Trabalho, né, tem já estudos sobre isso, cumprem uma função semelhante a essa, de trabalhar os conflitos coletivos, algum problema estrutural mais localizado. Mas aí acho que, mais uma vez, a tarefa da nossa pesquisa identificar as potencialidades e também as falhas, os problemas no funcionamento, nesse tipo de função desses poderes. E chegando às questões do Wagner, primeiro sobre a questão dos sujeitos da opinião pública. Na verdade, então, sendo um pouco rigoroso aqui na esquematização sistêmica, a opinião pública é pensada sempre de maneira anônima, assim como esse é um ambiente interno do sistema político. Quer dizer, é aquela esfera onde circulam os debates, os temas, as pressões para o sistema político. Agora, os sujeitos específicos do sistema político, vamos usar essa terminologia, os sujeitos, são as organizações, e aí as organizações, né, nesse esquema teórico, a gente tem organizações centrais e organizações periféricas aos sistemas. As organizações periféricas são aquelas que estão mais permeáveis um pouco às demandas exteriores e que não têm a obrigação de decidir, no caso do sistema político. Quer dizer, só o legislativo e o executivo tomam decisões coletivamente vinculantes. Um partido político, um grupo de interesse, pode colocar o que quiser no seu programa partidário, na sua demanda, mas isso não vai se transformar numa decisão que vai ser imposta coletivamente à sociedade brasileira. Então, existe essa diferença, vamos dizer, qualitativa entre as organizações que estão na periferia do sistema político e aquelas que estão no centro. E nessa periferia do sistema político estaria aquilo que se costuma chamar normalmente da sociedade civil ou a sociedade civil organizada, portanto, os chamados sujeitos da opinião pública. E aí a gente tem, enfim, também as especializações setoriais, né, como você disse, que poderiam funcionar como acoplamentos. Então, você tem movimentos ecológicos, movimentos feministas, movimentos pelo direito à educação. Tudo isso vai reproduzindo um pouco dentro do sistema político a variedade dos outros setores sociais. E só para complementar aqui o meu comentário, a mesma coisa vale para o sistema jurídico. O legislativo, que está no centro do sistema político, ele está na periferia do sistema jurídico, porque o legislativo apenas cria uma decisão programante para o direito. Quer dizer, é como se fosse uma proposta de solução, mas que, num caso concreto, só o judiciário é que, partindo dessa decisão programante, vai tomar uma decisão programada, porque o judiciário é obrigado a decidir pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, ao mesmo tempo que o legislativo está no centro do sistema político, porque ele toma decisões coletivamente vinculantes, do ponto de vista do direito, ele apenas fornece certas regras gerais, mas quem é obrigado a concretizar essas regras é o Poder Judiciário. Bom, então um pouco são as especificidades aí do esquema conceitual, que eu também não pude aprofundar muito aqui, né? E sobre a sua segunda colocação, Wagner, sobre a ideia da descentralização, acho que, mais uma vez, o que eu queria provocar quais são os limites históricos a essa descentralização do poder político e econômico e sobre o poder econômico, sobre as big techs. Acho que a gente tem duas questões interessantes. Primeiro, no Brasil já se começou a criar formas de legislação experimental ou até de regulamentos infralegais experimentais, que são chamados sandbox regulatórios, né? Então, para facilitar a entrada de novas empresas, especialmente no setor financeiro, né, as fintechs, o Banco Central está criando esses ambientes regulatórios experimentais para tentar descentralizar um pouco o sistema financeiro dos grandes bancos, permite certas facilidades temporárias para novas empresas que vão sendo criadas. Então, a expectativa é que isso ajude a descentralizar um pouco o mercado financeiro. Agora, de outro lado, isso tem a ver com aquele outro tema que eu explorei aqui, que é da propriedade desagregada, né?
E a ideia básica é o seguinte, claro, a propriedade hoje em dia exige, a iniciativa econômica exige grande concentração de recursos para você criar uma empresa eficiente. Mas existem formas de propriedade em que o Estado, investidores privados, os próprios trabalhadores em autogestão podem se combinar como coproprietários de uma grande empresa, e isso ajudaria a aumentar o número de proprietários, vamos dizer, na economia, dando, então, mais margem para a inclusão econômica e para a segurança, né? Se a gente pensar o direito de propriedade clássico, até o voto censitário era justificado por isso. O voto é restrito aos proprietários, porque eles é que têm tempo, têm a segurança necessária para debater os assuntos públicos sem estarem diretamente premidos por suas necessidades básicas de sobrevivência. Bom, então existe uma correlação importante entre a inclusão econômica e a inclusão política. E aí mas esse lado fica um pouco mais para a ideia das políticas econômicas e para formas do direito privado, né, na organização societária, que podem, inclusive, repercutir sobre o setor da tecnologia, da economia digital, né? Enfim, mas aí é um outro aprofundamento. Queria ouvir mais de vocês, aí, se alguém quiser fazer mais comentários e provocações. Professor Amato, é uma grande satisfação. Muito obrigado pelas colocações em resposta aos nossos colegas professores, mas eu tenho que confessar ao senhor que eu tenho uma agenda muito apertada aqui. São 10h30 e eu tenho um compromisso agora recebendo uma pessoa ilustre da universidade. Porque eu exerço também funções de gestor, eu tenho que me retirar. Eu vou passar a administrar aqui a administração do nosso encontro, a professora Fernanda Costa, mas eu quero deixar os meus agradecimentos esfuziantes pela sua presença e pela contribuição aqui conosco. Eu espero que renda frutos, que isso possa se tornar uma prática contínua, se não semestral, mas anualmente aqui, a sua visita. Fico muito, muito grato mesmo, muito honrado. Muito obrigado, professor Carlos. Claro que entendo aí as necessidades dos cargos de gestão e espero sim que a gente possa institucionalizar aí uma colaboração. A gente também tem feito webinars aqui em São Paulo, temos uma linha de publicações digitais, então vamos manter aí a colaboração. Está ótimo, professor, muito obrigado. Deixo Obrigado, todos aqui muito à vontade no seminário, são todos e todas professores, agora com os cuidados da professora Fernanda. Tá bom? Com licença. O Ranieri está com a mão levantada, vou passar para ele para você fazer a pergunta, certo? Ranieri, por favor. Perfeito, perfeito. Bom dia a todos. Agradecer a gentileza do convite, poder participar dessa apresentação maravilhosa do professor Lucas, e o prazer de conhecê-lo. Congratular pela excelência do material, excelência da explanação. Achei muito rico e muito interessante. E gostaria, claro, dentro desse nosso debate acadêmico, nós exercemos essa nossa sinceridade como pesquisadores, fazer um pouco essa troca de impressões, né? Professor Lucas, eu gostei muito do seu artigo e teria uma observação quanto a alguns riscos, né? Eu verifiquei que há uma narrativa no artigo de uma história de larguíssima duração. Então, vem trazendo essa perspectiva histórica desde o século XVIII, vem parar até os dias atuais, e passa desde elementos sociais, institucionais, de 200 anos até o momento corrente. Eu tenho alguns receios, professor, e assim, eu admiro muito quem se aventura por esse caminho. Eu tenho alguns receios de um processo como esse, no meio desse processo acontecerem alguns saltos quânticos, e nesses saltos quânticos algo ficar pelo caminho. Então,
a gente verifica que há uma análise do sistema de propriedade colonial, passando pelo imperial, sistemas de trabalho escravagista, criação da justiça do trabalho, depois passamos pela ditadura militar e aterrissamos na Constituição de 88. Essas sínteses macrohistóricas, elas, a meu ver, têm alguns perigos imanentes de declutir algumas premissas fáticas fundamentais que podem naturalmente ficar pelo caminho. Então, eu queria ouvir um pouco como o professor, nesse trabalho da produção da pesquisa acadêmica, como ele lida com esses riscos, professor Lucas? Como é que esse risco de deixar algo para trás que seja fundamental quando se analisa um processo histórico de larguíssima duração, como que o professor fez? Esse é um ponto. A outra questão é o artigo faz a gente viajar pela história, e isso é muito interessante, e várias questões vêm à mente. Parece que aquelas 3 formas de governo do Cícero, elas são perpétuas, né? E os riscos, os vícios dessas formas também permanecem sempre. Então, é a monarquia e o risco de ser convertido em tirania, aristocracia e o risco de ser convertido em oligarquia, democracia em demagogia. Aparenta que esses escritos do Tratado da República estão sempre permeando a história política brasileira. E, por vezes, nós identificamos de maneira muito clara períodos em que estamos, ao mesmo tempo, com oligarquia e demagogia, ou seja, tudo ao mesmo tempo agora. Acho que escapa só a tirania, mas esse tem outros vieses de atuação. Eu vi na sua exposição, professor, que há uma referência interessante a essa é uma premissa do Montesquieu, do juiz à boca da lei, né? Essa bouche de la loi. E há um trocadilho interessante que se usa, por vezes, em ciência política, de entender o judiciário contemporâneo não como bouche de la loi, mas como boucher de la loi. Ou seja, ao invés de ser a boca da lei, ele é o açougueiro da lei. Ele vai manipular essa norma, esse conjunto normativo, vai destrinchar essa base normativa de acordo com o gosto do cliente. Então, esse açougueiro da lei, esse boucher de la loi, em que o juiz, esse Estado juiz, esse indivíduo juiz, ele, por vezes, ele vai servir a normatividade de acordo com esse cliente. E aí entra esse tópico que o professor trouxe, muito rico, de, olha, aqui está essa grande tríade, né? Política, direito e economia, e cada um desses sistemas havendo zonas de comunicação e fricção e de comunicação. Então, isso é muito útil para nós tentarmos identificar onde é que está esse cliente e onde estão as demandas e quais seriam as demandas desse cliente. Mas, por vezes, professor, e aí é uma observação que eu trago de maneira muito respeitosa, aparenta que há um método genérico de diagnóstico. Em alguns momentos transparece isso. E esses métodos, por vezes genéricos de diagnóstico, podem levar a algumas propostas de solução que aparentam um emplasto milagroso para se resolver problemas extremamente complexos e que nós buscamos, de alguma maneira, uma simplificação dentro da narrativa do discurso. Então, são algumas observações que eu trago, professor, com relação ao artigo e à explanação, que considerei riquíssimos ambos, mas que trazem alguns riscos que seriam interessantes se nós pudéssemos aprofundar nesse momento. E, claro, professor, novamente, parabenizando pelo excelente trabalho. O professor Rodolfo tem uma pergunta também. Sou Lucas, bom dia. Meu nome é Rodolfo, sou doutorando aqui na casa. Enfim, algumas ponderações que já foram feitas aqui previamente pelos colegas, eu já tinha anotado aqui também para perguntá-lo. E aí, assim, para trazer até do que, até
pegando o gancho um pouco do que o professor Ranieri falou, como o artigo trata de muitas questões, eu acabei até preferindo focar minha pergunta naquilo que me causou mais curiosidade, até porque é uma área que eu domino pouco. Mas entra ainda nessa questão até metodológica, né? Da mesma forma que eu fiquei curioso em compreender o conceito que o senhor utiliza acerca de populismo, o senhor também traz a ideia de economia digital. Mas eu só queria entender também o que seria essa economia digital, qual seria o referencial teórico, qual esse conceito que o senhor trata no trabalho. E assim, eu de uma maneira geral gosto muito de trabalhos propositivos. Assim, eu sempre busco nos meus trabalhos acadêmicos tentar trazer proposições concretas de alguma forma, como contribuição, né? Ou de desenho, ou de alguma normatização específica. Eu fiquei curioso de entender melhor, aí aprofundando mais a curiosidade, a ideia desse poder ou agência reconstrutora, a ideia que fossem, até o senhor colocou isso em alguns slides, poderiam ser setoriais, então seriam institucionalizadas e desenhadas dentro de cada órgão específico, dentro de cada poder, dos poderes tradicionais, ou seria uma grande agência que seria descentralizada, aí trazendo essa perspectiva, inclusive, da descentralização administrativa. E, por fim, aí, de fato, algo, essa área eu acho interessante, embora não compreenda muito. O senhor cita já, ao final do trabalho, sobre uma estrutura financeira em formato de funil, um fundo de fundo, como uma possível saída e solução, isso lá entre as páginas 20 e 21, como uma possível solução para investimentos tanto do setor público quanto do privado, principalmente em contextos de maior risco de investimento. Mas eu queria compreender melhor como é isso, como funcionaria esse fundo, formato de funil, né? Esse fundo de um fundo, que é algo que, de fato, eu não conheço, então fiquei curioso para entender e compreender melhor esse conceito também. Obrigado, professor. Professor, acho que o senhor pode responder, que não tem ninguém aqui com a mão levantada, então já passo para falar. Obrigado. Bom, então, primeiro, professor Ranieri, agradeço os comentários, com os quais concordo em grande medida, e faço a minha defesa só, mais uma vez, de que tanto o artigo quanto a minha fala aqui foram tentativas de ser muito genérico sobre temas sobre os quais eu escrevi mais, mas o professor Carlos pediu uma indicação de leitura, eu falei, esse artigo é um artigo, na verdade, de ocasião, um pouco escrito na época do Bolsonaro, então até tem algumas páginas dedicadas um pouco até à conjuntura mais daquele momento, junto com essa visão histórica muito alargada, porque esses 3 livros sobre os quais eu comentei no início da minha apresentação, na verdade, 2 deles são derivados da minha tese de doutorado e um derivado da tese de livre-docência. E a tese de livre-docência que foi sobre propriedade desagregada. E a tese de livre-docência ficou com 700 páginas. E a do doutorado, então, ficou em 2 livros, também ficou umas 400 páginas. Como o professor Carlos pediu para eu indicar uma leitura, eu falei, não é justo eu indicar a leitura de um livro, né? Vou indicar desse artigo que eu preparei de ocasião, era um dossiê sobre Mangabeira, juntando, então, de uma maneira, assim, com esses saltos quânticos, coisas que eu tinha escrito de maneira muito mais alongada em outros textos. Isso por um lado. E, por outro lado, ainda na minha defesa, queria explicar que tudo tem relação um pouco com uma trajetória acadêmica em que, primeiro, eu focalizei muito as teorias do Luhmann, de Mangabeira Unger, de maneira muito abstrata.
E nos últimos anos, pela experiência didática, eu estou ministrando a disciplina de História das Ideias Políticas no Brasil, Sociologia da Constituição, então fiz esse esforço de trazer essas ideias, tentar coordenar com a trajetória institucional brasileira, por assim dizer. Então, é um esforço ainda em curso de juntar esse debate teórico da teoria social, inclusive, e da teoria do direito, porque acho que são dois autores que têm essas duas vertentes, de teoria da sociedade e teoria do direito, com o debate histórico-sociológico brasileiro. Então, por isso que tanto a minha fala quanto o artigo tiveram esse caráter bem ensaístico, vamos dizer, com perdão da comparação, né? Mas estão mais para o Manifesto Comunista do que para o Capital, né? Marx escreveu o Manifesto Comunista, mas não conseguiu terminar de escrever o Capital. Então, eu pensei assim, vou primeiro escrever as coisas mais longas e depois tentar resumir no manifesto. Então, aqui ficou mais o manifesto no artigo e na fala. Por isso, esses saltos, né? Então, pelo menos assim, sendo muito sincero, eu entendo um pouco dessa forma e faço a minha defesa um pouco dessa forma. E mais dois comentários. Bom, então, fiz essa fala muito ampla porque eu acho que em cada um desses temas, o que interessa é a gente mapear. Bom, não achar que essa alternativa é uma cura milagrosa, mas ver o que existe disso próximo à realidade, em que medida essa proposta já não foi testada de maneira semelhante, quais os riscos que ela produziu. Como disse, acho que isso que é a diferença da pesquisa acadêmica para uma defesa que eu fosse fazer numa tribuna qualquer, né? Mas aqui foi mais uma apresentação assim, de uma agenda de pesquisa propriamente dita do que a exposição de uma pesquisa de um desses tópicos. Inclusive porque, por um movimento até que me agrada, assim, alguns desses tópicos depois foram sendo discutidos. Orientei um doutorado em que a pesquisadora usou a ideia do direito de desestabilização para explicar o CNJ. Então, ela fez uma pesquisa bem detalhada, mostrando os gargalos que existem no CNJ para o cumprimento dessa função. Então, foi mais a exposição de uma agenda de pesquisa. E sobre a função do juiz, também, enfim, tem um artigo, fazendo de novo a autopropaganda, mas tem um artigo em que eu tentei relacionar um pouco as teorias da interpretação, as teorias do direito, com visões sobre a jurisdição constitucional, que é um artigo que saiu na revista do STF, a revista Suprema, Formalismo Jurídico, Ascensão, Declínio e Renascimento. Eu acho que esse seria um outro tema interessante. Me parece que existe um certo... O formalismo jurídico foi bastante assim, atacado ao longo do século XX, mas existem teorias contemporâneas que retomam alguns aspectos, tendo essa visão de que o judiciário, enfim, está incluído numa arena de disputa com os outros poderes, então fazem sentido algumas restrições, algumas ficções até, que guiam a interpretação judicial. Então, acho que esse é um outro tema muito interessante, também ao qual estou me dedicando no presente. E Rodolfo, seus dois comentários, acho, né? Primeiro, sobre a agência reconstrutora, mais uma vez. Bom, todo mundo sabe que o professor Mangabeira propõe essas ideias bastante... Às vezes, elas têm um fundo de discussão no direito americano, mas a obra dele o que faz é abstrair ao grau máximo essas discussões e muitas vezes até desvincular de experiências conhecidas, né? E a minha ideia é voltar essas ideias desse plano abstrato e tentar encontrar analogias, pelo menos, na realidade. E sobre, então, esse poder reconstrutor, ou essa agência reconstrutora, a gente não vê nenhuma experiência nesse sentido, mas tem essa experiência do Ministério Público do Trabalho, especialmente das defensorias públicas, e, de outro lado, é interessante, uma questão um pouco de conjuntura política. Quando o Mangabeira trabalhou no governo da Dilma, como ministro de Assuntos Estratégicos, ele cuidava do plano de educação, né? E aí houve uma discussão até no Senado sobre como a intervenção federal é um instrumento muito
drástico e para você, para a União colaborar nas políticas públicas de um estado, de uma localidade, políticas públicas que estejam com algum problema estrutural, né? Quer dizer, você não vai decretar uma intervenção federal no Rio de Janeiro porque existam escolas no Rio de Janeiro que estejam com determinadas falhas. Muitas vezes se decreta pela questão da segurança pública, mas não em outros setores. Então, o ponto é, como o governo federal, por exemplo, o MEC, poderia dar um reforço para escolas que estão sucessivamente tirando notas baixas nos exames nacionais. Você não tem um mecanismo procedimentalizado, organizado para esse tipo de intervenção, nem sei se intervenção é um bom nome para isso. Mas, e aí surgiu a proposta, não, o Ministério da Educação poderia criar um órgão próprio para cuidar disso, a partir das avaliações das escolas, mandar equipes para que diagnostiquem os problemas que estão sendo recorrentes naquela rede escolar e fazer uma cogestão daquela rede junto com os gestores locais. E nesse sentido, é um exemplo do que seria uma intervenção, uma agência reconstrutora setorial. Aqui, por causa da educação, a gente poderia pensar que o SUS poderia ter, ou talvez até tenha, nas suas comissões tripartite, alguma função semelhante de diagnosticar falhas locais, falhas recorrentes num âmbito mais local ou mais estadual do sistema de saúde. E acho que tudo isso também se liga ao federalismo, né? As competências comuns do nosso federalismo em matéria de políticas públicas, né? Nesse sentido que eu falei, então, de agências setoriais, talvez seja algo mais plausível, mais próximo da realidade do que pensar num quarto poder cumprisse essa função. E sobre a economia digital e a ideia dos fundos de fundos, mais uma vez, essa ideia do fundo de fundos também me levou várias páginas aí para entender e para escrever. E lá no artigo eu coloquei um parágrafo, né? Só para fazer a propaganda e suscitar a leitura do livro. Mas a ideia é a seguinte: a gente tem no Brasil, por exemplo, no Acre, tem empreendimentos que foram feitos assim. Uma parte dos sócios, um sócio é o BNDES, o outro são investidores privados e outros são a cooperativa dos produtores de peixes. Bom, mas esse tipo de empreendimento em que o Estado é diretamente o investidor da empresa, muitas vezes dá errado. Então, a ideia do fundo de fundos é a seguinte: em vez do Estado criar um fundo e ele diretamente emprestar dinheiro ou investir, né, como sócio em algum empreendimento emergente, o Estado pode criar fundos e remeter a gestão desses fundos a entes privados, nesse sentido que são fundos de fundos. E essa ideia, embora pareça estapafúrdia e muito abstrata, tem muitas experiências nos países da OCDE e na própria China. Em vez do governo chinês, que é um governo centralizado, investir diretamente nas empresas, ele criou fundos que investem em fundos privados, que aí sim são os investidores âncora das empresas emergentes na China. E também na Europa, então, como eu disse, tem várias experiências semelhantes. É um pouco essa ideia de desintermediar o apoio estatal. O Estado não empresta diretamente para a empresa, o Estado cria fundos que investem em fundos privados. E aí os fundos privados é que tratam da gestão e de buscar os melhores investimentos diretamente nas empresas. Então, você combina um pouco de iniciativa pública e iniciativa privada. E sobre a economia digital, bom, basicamente é o contraste com a economia industrial, a produção em massa do século XX, os setores que envolvem plataformas digitais de comunicação, inteligência artificial, Big Data, tudo isso tem a ver com a economia digital, mas, na verdade, um referencial teórico importante é o próprio Mangabeira, que tem um livro sobre economia do conhecimento. Mas eu não gosto do rótulo economia do conhecimento, porque parece que a outra economia era da ignorância. Então, eu achei que era mais preciso falar de economia digital, em contraste com a economia industrial do século XX, de produção de automóveis, máquinas, né, assim por diante. É uma economia mais fundada em dados e informações, a economia digital, né? Mas o referencial principal, então, entre outros, é esse livro, A Economia do Conhecimento, que saiu em 2018 no Brasil. Acho que era isso, Rodolfo.
Ah, o Newton colocou aqui. Então, Newton, eu vou colocar. Bom, primeiro, todos os trabalhos que eu comentei, eu coloco no academia.edu. Então, está tudo lá, livros, artigos. E sobre o CNJ, eu publiquei um capítulo, está em inglês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá também num livro aberto, resume um pouco essa pesquisa sobre o CNJ. Eu vou ver se eu acho aqui para já colocar o link para vocês. Mas também está tudo no academia.edu. Vocês conseguem achar. Estou procurando o link enquanto isso. Só tenho a agradecer pela excelente aula, foi maravilhoso estar aqui, ouvi-lo. Agradecer aos colegas também. E só passar a palavra mesmo para que o senhor possa fazer considerações finais e a gente encerra. Olha, eu que fico honrado assim de ter a atenção de um público tão qualificado para expor essas ideias meio ensaísticas aqui, que resumem um pouco da minha agenda de pesquisa nos últimos anos e não só do que eu fiz, mas do que eu gostaria de fazer. Então, também é um teste para tentar coordenar essas ideias, pelo menos esses dois lados, né? O lado mais diagnóstico e o lado mais propositivo, que muitas vezes eu vinha trabalhando em escritos em disciplinas separadas. Então, da minha parte, foi muito rico ouvir todas as considerações, anotei tudo aqui, tá, para eu continuar refletindo sobre o que eu vi, e espero manter o diálogo com todos vocês, com o grupo, e também promover seminários e publicações aqui pelo lado da USP, para integrar todos nós que estamos interessados nessas abordagens, nesses temas, que muitas vezes ainda não são os temas dominantes das discussões em disciplinas. Eu sou do Departamento de Filosofia do Direito, né? Então, na filosofia do direito tem muitas discussões que estão bem distantes desse tipo de abordagem que a gente propôs aqui, e, por outro lado, na dogmática jurídica, tudo fica muito voltado para questões mais imediatas, né? E dificulta também esses debates mais amplos sobre reforma institucional. Então, eu queria agradecer aqui o tempo de vocês, os comentários, e com a esperança de que a gente volte a conversar em breve. Com certeza, professor. Muito obrigada e boa tarde para todo mundo. Até a próxima. Até. Obrigado por tudo, gente. Muito Um abraço. obrigado. Obrigado, tchau, tchau. Bom trabalho, bom final de semana. Tchau, tchau. Isso. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Newton, eu coloquei aí achei o link. Você acha o capítulo aí nesse livro. Até.